Muito bem, começando mais um programa Interage aqui pela TV RP, canal 9 da NET. Quero agradecer a sua companhia com a gente e também lembrar você o seguinte, caso você está assistindo a gente pela TV, para você acessar o nosso portal, acesse aí, ó, www.revistainterage.com.br. Lá tem muita coisa bacana, lá vai ter receita, novidades, curiosidades, muita coisa legal e também todas as entrevistas. O bate-papo que a gente faz aqui no programa tem também lá no portal, vale a pena você entrar lá, acompanhar todas as entrevistas e compartilhar com os amigos, com o pessoal aí também. E hoje o papo é muito bacana, eu tô aqui com o meu amigo Darcy Paulino Lucas Júnior. Tudo bem? Boa noite, Darcy. Boa noite, que alegria estar aqui com você, Wilson. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Olha, e o assunto hoje, pessoal, para você que está acompanhando a gente, para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que trabalha no comércio, enfim, para você que tem algum negócio, tem um sonho de ter o seu próprio negócio, é muito bacana, então eu convido você para continuar, para assistir o nosso programa até o final, porque o assunto com certeza vai ser muito útil para esse público que está vendo a gente aí, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe como é difícil empreender, ser empresário, são batalhas diárias, como não bastasse os obstáculos normais, até esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Principalmente esse ano, que foi um ano totalmente diferente, né? Eu acho que todos os empresários aí, em todo segmento, cada um teve que se renovar, tanto na comunicação com o cliente, tanto na divulgação do seu produto, na entrega, enfim, a gente teve uma questão diferente no dia a dia dos empresários esse ano. E hoje eu queria que você se apresentasse, o seu currículo, a gente percebeu aqui que é gigantesco, né? Então eu queria que você se apresentasse ao nosso público aí, quem que é o Darcy? O Darcy, primeiramente, é um cara em construção que sabe que a cada dia precisa ser melhor, até para enfrentar todos esses cenários novos. Mas o Darcy começou muito cedo no comércio varejista, no ramo de confecções, numa empresa familiar. Foram 12 anos entendendo o que é o dia a dia do empresário, o dia a dia do empreendedor, as batalhas diárias. Sou de uma fase, não queria aqui revelar a idade, mas já que a gente está falando de passado, estamos falando aí da década de 80, enfim, quando tivemos vários planos, essa juventude mais nova não sabe o que é viver numa inflação com 90%, plano Bresser, plano Collor, enfim, vivemos os altos e baixos. Aprendi o que é o dia a dia que acontece em 99% das empresas familiares que hoje tem no país. Depois, fizemos uma carreira como executivo numa grande organização que eu tenho a honra de ter ajudado a construir, crescendo, amadurecendo profissionalmente, que é o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, onde faz a ponte entre os estudantes com o mercado de trabalho. Viajei por várias regiões, morei no Centro-Oeste, Nordeste, enfim, por isso essa minha cor morena jambo que vocês estão vendo, enfim, e foi lá que eu me apaixonei pelo RH, tivemos cargo de presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Goiás, membro fundador de Associação Paulista, enfim, por 10 anos foi um grande amadurecimento profissional. E nos últimos 9 anos tivemos a honra também de trabalhar como consultor sênior de uma outra grande organização especializada em consultoria, que é o Sebrae, que muitos conhecem, que ajuda o empreendedor, empresário nessas batalhas diárias. E de 2018 para cá, nós temos a nossa organização, que é a DPL Consultoria e Gestão, que colabora com os empresários, empreendedores nessas batalhas diárias. Bom, então o currículo você percebeu que não precisa te falar mais nada, né? Currículo extenso mesmo, desde os 12 anos aí, começou com o pai, né? Aprendeu, levou tudo isso daí na bagagem, trouxe até o momento de hoje, e você com a empresa atualmente aí, dando palestras, né, treinamentos. E é o seguinte, a pessoa está assistindo a gente, o empresário, né? A gente sabe que hoje, igual você falou, é uma batalha mesmo, dia a dia, para tentar organizar o dia da empresa, principalmente o financeiro, eu acho que é uma das principais partes que acaba prejudicando o empresário, onde ele acaba saindo um pouquinho fora da curva e muitos acabam vindo fechar. Principalmente a gente viu nessa época de pandemia agora que muitas empresas, infelizmente, baixando as portas, né, porque realmente estava meio complicado para trabalhar mesmo, né? E as empresas que procuram você para uma consultoria, para um treinamento, enfim,
Qual do setor que é mais procurado? Tem algum setor, tipo assim, o financeiro, produção, RH, tem algum setor que é mais procurado para uma consultoria? Olha, Wilson, foi bom você tocar nesse assunto, porque para quem está nos assistindo, independente qual o tamanho da empresa, o segmento, eu sempre gosto de falar que uma organização, seja ela qual for, ela tem 4 áreas-chave. A gente pode pensar na área de operações, que é o dia a dia. Então, por exemplo, uma empresa para vender, ela precisa primeiro comprar, fazer a gestão de estoque, uma padaria, produção, uma marcenaria, ou seja, o dia a dia da organização. Ela tem uma outra área que eu chamo área de marketing. Quando eu estou falando área de marketing, área de operação, estou falando no sentido mais amplo da palavra. Então, quando eu falo área de marketing, é a força de vendas, os canais, enfim, é onde o jogo acontece, que a receita entra. Tem outra área que você muito bem frisou, que é a área financeira. E lembrando, quando a gente fala de área financeira, a gente tem que entender, separar a pessoa física da pessoa jurídica, contas a receber, contas a pagar, impostos, preço de venda, calcular o preço de custo, enfim, tudo isso está nessa área financeira. E eu tenho a área de RH. Quando eu falo área de RH, não é só o seletista, são os parceiros, hoje tem várias modalidades, ou seja, a área das pessoas. E olha que interessante, Wilson, você corretamente falou que inicialmente muitos procuram por problemas financeiros, porque, vamos dizer, é mais visível, não está fechando é onde a conta. acaba sentindo mais, é onde a empresa sente mais. Né? E é até mais fácil visualizar as dificuldades. Mas olha que interessante, às vezes a consequência é a financeira. A causa pode estar na área de vendas, pode estar na área de operação. O atendimento devido a algum reembolso, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Né? Cancelamento de contrato. Então, assim, eu sempre falo que acaba começando por uma área, seja financeira, que é um dos que nós somos chamados, mas acaba afetando todas as áreas, porque é como se fosse uma engrenagem. Sim. Exatamente. E você tocou no assunto que é bem interessante mesmo, bem bacana, porque muitas empresas, geralmente, principalmente a empresa pequena, né? Na parte financeira, não tem essa separação de o que entrou para a empresa e o que entrou para a pessoa física, né? Então, é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que ter essa disciplina, né, de ter o seu próprio salário, né? Ela tem que ter esse guia, né? Meu salário por mês vai ser X valor, ela retirar apenas o salário dela. Isso é muito importante também, né, para quem está vendo. Olha, Wilson, esse é um dos principais motivos que a gente tem mapeado pelo Sebrae, inclusive, da causa de fechamento de empresas, que é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. E eu vou te falar que não só pequena empresa, a gente tem essa impressão. Grande isso também tem esse... A mesma coisa, Wilson, a mesma coisa. Agora, às vezes, para aquele pequeno que está nos assistindo, aquele meio, às vezes fica impossível. Mas como? Eu já tenho uma retirada... Mas qual que é o pulo do gato? É tudo que não for para a empresa, você pôr como uma conta pessoal que vai se transformar no seu Prolabore. Porque muitas vezes essa mistura fica impossível para um consultor, mesmo com toda a experiência, querer ajudar, se não tiver separado esses dados para a gente analisar. Porque muitas empresas não são lucrativas, não é em relação à empresa, é que talvez as necessidades do empresário é maior do que aquela empresa. Estou falando num jeito popular, é aquele negócio de matar a galinha dos ovos de ouro. Por isso que às vezes a gente precisa saber essa separação para poder ajudar. E aí, com tempo, com disciplina, chega até nesse momento de ter um valor fixo, que no caso do proprietário, o salário a gente chama Prolabore. Entendi. E tem uma outra questão também, às vezes a gente vê a questão do marketing, né? A gente percebe, a gente trabalha com marketing, né? A gente tem a Bidmedia, a gente trabalha com a parte de redes sociais, criação do site, que é do mesmo grupo nosso aqui, que a gente produz o programa, e a gente percebe o seguinte, quando, digamos assim, o negócio está um pouco feio, alguma coisa pareceu de diferente, a primeira coisa que a empresa vem cortar, muitos, né? Acaba sendo o marketing. Então já não está vendendo, a empresa vai lá e tira o marketing. Se gastava R$1.000 no marketing por mês, R$2.000, R$3.000, ele acaba cortando esse investimento pela metade. Isso também, como que você vê essa área de marketing em questão de investimento? É fundamental, é como você tirasse o remédio do paciente. Eu sempre separo assim de um jeito bem
simples, didático para quem está nos assistindo, qualquer empresa ela tem a receita, que são as fontes de receita, seja através da venda de produtos ou serviços. É a entrada. Só que aí eu tenho o que eu chamo de despesas fixas. O que são as despesas fixas? É aquilo que acontece todo mês. Não vai mudar. Não vai mudar sem necessariamente ter o cliente. Então, pensa assim, se não entrar nenhum cliente na minha loja, vamos falar numa loja como exemplo. Então, eu tenho lá o aluguel, tenho lá a luz, tenho lá a internet, tenho a folha dos funcionários, enfim, é aquilo lá que está por mês. E eu tenho o que a gente fala de custos variáveis. O que seriam os variáveis? É tudo aquilo que está ligado com o número do cliente. Então, por exemplo, se eu sou um restaurante, quanto mais cliente entrar, mais matéria-prima eu vou ter que fazer para produzir o alimento. Você vai ter gasto, mas você vai ter receita também. Exatamente. Né? A embalagem, os impostos, a maioria das empresas, uma grande percentual, é no Simples, está amarrado literalmente com a venda. E aí, o que acontece? A minha dica, já a primeira dica para o empresário. A conta de marketing, eu poria ela entre o custo fixo e o variável, pegando um percentual sobre a receita. Então, vamos fazer uma conta. Seja qual for esse percentual que a gente pode facilitar. Mas só para quem está nos assistindo ser ilustrativo. Se eu pego 1% da receita dele como marketing, independente, se eu vender mais, vai acompanhar, se eu vender menos, vai acompanhar. Vai estar no proporcional, né? Exatamente, porque quando eu ponho ele num custo fixo, a tentação de cortar o marketing quando está faltando é muito, e aí entra naquele ciclo vicioso que você comentou. A pessoa ela acaba assustando, né? Não, esse mês eu tenho conta para pagar, esse mês as vendas estão ruins e acaba não investindo no marketing, né? Mas isso é o que vai acabar caindo mais as vendas, porque a pessoa tem que aparecer hoje em dia, né? E hoje a gente percebe que o marketing mudou muito de questão há 20 anos atrás, né? Hoje a gente tem internet para trabalhar, o investimento acaba sendo um investimento muito mais em conta para você atingir um número grande de pessoas, e aí a sua marca está aparecendo e constantemente você acabando realizando venda através disso. A gente usa muito, a gente indica também para clientes nossos, né? A questão de busca, de buscadores, né? Porque a gente sabe que a pessoa está lá pesquisando um serviço que ele está vendendo. Então, se ele tiver 100 visitas no website dele, ele vai ter 100 visitas, porém são 100 pessoas interessadas, e para ele fazer uma conversão em venda é muito mais fácil, né? E também entra no proporcional que você falou. Ele vai utilizando uma própria porcentagem da venda dele e retornando esse valor para o marketing, né? Não tirando e pondo em outras despesas, no caso. Sem dúvida, Wilson. Aí eu construo num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso, que é matar, como a gente diz, matar o remédio quando mais o paciente está precisando. Então, nesses tempos modernos, as mídias, o marketing é fundamental, porque você é aquele ditado antigo, aquele velho guerreiro que falava o chacrinha, quem não se comunica não se estrumbica. E Com hoje certeza. as redes sociais, enfim, são as tecnologias que vêm para ajudar, porque a empresa ela precisa estar na mente do consumidor. E hoje o consumidor, seja qual faixa etária for, a gente viu inclusive os canais aumentando na pandemia, que foi um dos fatores a mais. Hoje você tem que estar na empresa, na ponta do teu celular, dos seus aplicativos, enfim. A gente percebeu, né? A gente tinha uma margem de cliente que vinha para a gente, né? Através aí para pesquisar gestão de mídias sociais, criação de um site. E quando entrou a pandemia, a gente percebeu que... A gente até ficou preocupado também no começo, nossa, vai parar, tudo vai fechar e tal. Mas por esse lado, né, pelo lado aí das redes sociais, a mídia digital, a gente percebeu que teve um aumento estrondoso. O pessoal, eles estão vindo procurando, estão querendo ter a sua página bonitinha lá na rede social para poder vender, estão querendo ter seu site atualizado, às vezes está com um site que não é mais responsivo. E a gente vê hoje em dia, igual você falou, está na palma da mão. Pessoal, hoje 80% das visitas, né, é através de um celular. Então o pessoal começou a procurar nós aí para poder desenvolver um site novo, para poder manter a sua rede social sempre mais atualizada. E eu acho que é uma coisa que demorou um pouquinho para o pessoal pegar esse temperinho aí do marketing, né? E para estar utilizando, eu acho que é uma coisa que provavelmente quem entrou está vendo que tem uma porta a mais de entrada. Se antes, vamos supor, ele tinha uma renda aí, eu creio que de em torno, vamos pôr, R$10 mil na loja física, um pequeno empreendedor.
Agora ele está com a parte virtual, a parte digital, está tendo mais R$ 5.000. Se ele continuar mantendo, após pandemia, tanto a física quanto a digital, ele vai ter uma renda aí de 13, 15 mil reais. Ele vai aumentar, né? Então, uma coisa que eu acho que veio para ficar, né? Veio para ficar e agregar. E você foi muito feliz quando você deu esse exemplo, porque não precisa ser um ou outro, pode ser um e outro. A gente tem uma feira muito famosa em Nova York, que é a NRF, que uma das tendências é o que a gente chama de omnichannel. Essa palavra, que pode parecer complicada, o que é? É que o consumidor ele adquire produtos num momento pela loja física, num momento pelo site, no outro momento pelo Instagram, Facebook. Sim. Ou seja, você tem que aprontar. Por exemplo, você que está me vendo agora, falou Darcy Paulino Luca, você vai digitar lá no Google, em qualquer outro buscador, enfim, mas vai aparecer o meu site da consultoria, vai aparecer um outro projeto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o treinamento para guerreiros, que tem um site lá, treinamento para guerreiros. Então, com isso você ganha credibilidade, começa a ter, e olha que interessante, eu estou aqui, tem gente que já está entrando no meu site, ou seja, a coisa vai funcionando sem depender unicamente de você. Então, você soma com todas as mídias, sejam elas físicas ou virtuais. Eu costumo falar para os clientes também, né, que a questão de um site, a gente pode ver como se fosse uma filial em qualquer cidade que possa de uma pessoa lá acessar. Eu até também comento às vezes a pessoa cria um site, fala, mas eu preciso de pegar uma pessoa e pôr lá, tem que ter uma pessoa para poder gerenciar. É uma filial, você tem que ter uma pessoa para poder... É claro, não é a mesma quantidade de pessoas que ela precisaria para uma loja física. Às vezes, dependendo a estrutura dele, 2, 3 pessoas ali dão conta. Se for um projeto, uma empresa pequena, média empresa, né? Então, isso que as pessoas estão percebendo agora nesse novo modelo de marketing, novo modelo para trabalhar. Sem dúvida nenhuma. E foi muito bom você ter frisado isso, porque não é só pôr um site e esquecer. Tem Sim. todo o gerenciamento, toda uma estrutura por trás, porque você começa com o site, começa com as redes sociais e depois pode partir para outras coisas, o e-commerce, tudo. Então, é uma estrutura... Hoje em dia tem muito marketplace aí que o pessoal publica um produto no próprio site, automaticamente está em dezenas de outras plataformas, como Mercado Livre e outras empresas aí também. Isso é bem bacana também, né? Uma maneira a mais aí para a pessoa vender. Sem dúvida nenhuma. Você citou no marketplace, eu faço consultoria para várias empresas de vários segmentos, mas eu estou com 2 empresas, inclusive, que nesse período, vamos dizer, que para muitos foi de crise, foi o período que estourou. Ele entrou no marketplace no comecinho desse ano, foi um pouquinho antes da pandemia, o faturamento dele aumentou em 7 vezes em plena época. A pandemia. Exatamente. Então, existe oportunidades, eu não quero aqui parecer piegas, mas quando a gente fala em crise, também tem outro lado de oportunidades. Então, o empresário, né? Exatamente, o empresário que está ligado, o empresário que faz diferente, que aproveita a experiência, mas que põe, por isso que eu fiz questão de frisar, está em construção, ou seja, o meu currículo para trás é muito importante, faz base, faz parte da minha história, mas está no passado. Se eu não pensar na frente, talvez o cenário que eu tenho hoje não é o mesmo. Exatamente, não são as mesmas ferramentas que eu adquiri, que vão ser as competências necessárias para esse novo mercado. Olha, muito boa a conversa. A gente vai só dar uma pausa. Daqui a pouquinho... Um minutinho a gente está de volta para conversar um pouco mais sobre esse universo, né, bacana, que é a parte de empreendedorismo. Tem assunto que, se deixar, a gente fala aqui 2, 3 programas. A gente vai para o intervalo e volta já com muito mais para você. Aguenta aí. Casa Cláudia Móveis. Tudo o que você procura em um único lugar. Nossa empresa trabalha com madeira de demolição há mais de 8 anos, com móveis de alta qualidade. Ótimo atendimento. Estabelecemos a máxima fidelidade com nossos clientes, tornando seus projetos exclusivos. Trabalhamos com móveis novos e restaurações. Também temos diversos produtos de antiguidade para decorações. Nossos móveis estabelecem o máximo de conforto que o cliente deseja. Então, se você procura algum móvel diferente de madeira nobre ou até mesmo sua ideia, que nós executamos. Estamos localizados na Avenida Caramuru, 286, em Ribeirão Preto. Casa Cláudia Móveis. A natureza se carrega dos detalhes. Venha trocar o óleo. O
quê? Trocar o óleo do seu carro. Onde? Na loja do lubrificante. Legal! Ele fica mais importante. Troque o óleo do seu carro na loja do lubrificante. É a verdadeira super troca de óleo. Rua Tapajós 388, no Alto do Ipiranga, e Avenida Francisco Junqueira 3205. O seu carro ficar elegante. Venha trocar o óleo. Com a loja do lubrificante. Com a loja do lubrificante. Olá, esse é João. João é gerente comercial de uma grande empresa. Nos últimos dias ele está preocupado com a queda nas vendas e sendo constantemente cobrado pelo mau resultado. Qual seria a solução para João? João decide criar um site para sua empresa. À procura, ele encontra a agência WN Solução, onde o João poderá fazer seu site, impressos e um vídeo institucional para sua empresa. E com a ajuda da WN Solução, suas vendas alavancaram. Faça como o João, acesse wnsolução.com.br e descubra o seu jeito de vender mais. Muito bem, continuando aqui o programa Interage, e hoje o nosso convidado especial aqui, o Darcy Luca, comentando, a gente está batendo um papo gostoso, falando sobre empreendedorismo, um assunto que eu amo esse assunto aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também ama, porque quem nunca teve aquele sonho, né, de querer ter seu próprio negócio, de querer focar em alguma coisa e fazer o que gosta, né? Então é um assunto bem bacana. E a gente estava conversando sobre a questão de pontos, né? Alguns pontos que as pessoas utilizam, mídias, tanto digital quanto offline. E a questão também é o seguinte, eu estava até comentando com você aqui no intervalo, né? A gente vê muitos empresários que a gente chega a visitar, chega a passar alguma proposta. Quando começou a questão da pandemia, a gente estava com aplicativo, né? E às vezes o cliente falava, não, aplicativo tem que pagar taxa. Aplicativo eu preciso de ter um motoqueiro, eu não vou dar conta, né? E às vezes estava lá sem vender, porque no começo da pandemia estava tudo fechado, não podia vender, estava reclamando que não tinha essa venda, não tinha receita, quase pronto para fechar, baixar as portas aí, mas não tinha essa visão de arriscar um aplicativo. Hoje tem vários aplicativos aí com preços bem acessíveis, tem muito que é por comissão, vendeu, pagou, não vendeu, você não tem gasto nenhum, né? E como você vê em questão desse assunto? É um cenário novo, que pegou muita gente de surpresa, lógico que essa parte da tecnologia já vinha, mas que muita gente ainda cria preconceitos. E aproveitando falar de preconceitos, Wilson, eu acho que talvez seja o maior mal dos tempos modernos. E quando eu falo preconceito, eu não estou falando preconceito de raça, cor, credo, enfim, opção sexual, nada disso. Preconceitos são concepções pré-concebidas, ou seja, por causa de um passado muito cristalizado de experiências, alguma sejam coisa elas já engessada na mente, exatamente, né? Sejam elas experiências positivas ou negativas, eu já crio uma barreira, seja consciente ou inconsciente, e não aproveito as oportunidades que existem, dificuldades sim, mas nós temos que estar preparados para vencê-las. Mas vencer como? Usando tecnologia, usando ferramentas novas, porque muitas ferramentas que já foram usadas já não são as ferramentas que vão conseguir ter resultados nesses novos tempos. E aí eu lembro de uma frase que me vem muito na memória, acho que todos já ouviram falar do grande Einstein, enfim, estava tempo até, e ele falava assim: insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Vou repetir. O louco para o Einstein era aquele cara que queria resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então você empresário, você empreendedor, tem que estar aberto a analisar sim, para você tomar a sua decisão de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais equilibrada, serena e racional para enfrentar esses novos tempos. Ou seja, para deixar claro para o pessoal, é meio difícil você fazer um bolo com sabor diferente usando o mesmo ingrediente, né? A gente pode usar esse método aí para a pessoa pôr na mente como é que seria esse exemplo aí. Então, e é por isso, né, que a gente vê essa questão também, que às vezes aquele empresário precisa de uma pessoa que transmite essa segurança, né? Tipo, ó, vamos fazer, eu já fiz, já deu certo,
essa receita eu já fiz, já deu certo. Então, às vezes, precisa desse profissional para transmitir segurança para o empresário. E aí onde entra também o seu trabalho, a sua experiência, toda essa experiência sua que você falou, desde os 12 anos de idade, aí onde pesa bastante na hora de tomar uma decisão, o que fazer, qual caminho seguir, né? Sem dúvida nenhuma, Wilson. Um empresário, um empreendedor, às vezes fica muito sozinho. E ter uma pessoa com olhar de fora, com o meu currículo, como eu falei, eu sou um cara do dia a dia, mas também nesses últimos 8 anos eu me aprofundei muito em cursos de pós-graduação, sou professor convidado em muitos cursos. Então, ter uma pessoa, um mentor, um consultor, que te dá visões, e aí é um alerta para você que está me ouvindo. Eu sou consultor organizacional. O consultor que fala para você o que você tem que fazer, ele não é um bom consultor. O consultor, ele pode te mostrar cenários, te mostrar as opções, mas a decisão é sua, mas de uma forma equilibrada, enfim, tudo. Consciente. Então, assim, por causa disso, por ver essas batalhas, essas angústias, porque não é fácil ser empreendedor nesse país. Mas, e até que a gente está falando de empreendedorismo, eu acho que é importante, antes da gente entrar no outro assunto, levantar um ponto muito importante. O Brasil é um dos países mais empreendedores que existe, mas, infelizmente, isso a mídia não divulga tanto, muito desse empreendedorismo não é um empreendedorismo por oportunidade, é um empreendedorismo por necessidade. Então, isso é um grande problema. O brasileiro ele precisa, às vezes, de se virar, criar uma estratégia nova para poder se manter. E a gente vê nessas pesquisas, né, que nesse período de pandemia, parece que o número de empresas acabou aumentando, né? O pessoal teve que criar um plano B em questão aí da necessidade. Infelizmente, muitos perderam seus empregos, tudo é a única forma. E, devido a esse cenário, eu também sou idealizador do TPG, que é o treinamento para guerreiros, e a gente está sendo muito procurado. O que é o TPG? Ele se baseia num livro clássico, que é o livro Arte da Guerra, também das histórias dos espartanos, que vale a pena, quem não conhece, ir a fundo, que ele se concentra em 3 elementos, que é o elmo, que é o que protege a mente. Às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, mas não se autoconhece verdadeiramente, não está alicerçado, enfim, tudo. Então, trabalha com o elmo, trabalha com a espada, que são as ferramentas, os conhecimentos, as técnicas, enfim, que você pode usar nesses tempos de luta, e com o escudo, que significa o trabalho em equipe. Mas tem gente que está me ouvindo, mas eu sou um MEI, um microempreendedor individual, sou eu sozinho? Não, são os parceiros, não é só o funcionário, o sócio, é toda a sua rede de fornecedores, de clientes, enfim. Então, esses 3 elementos te dão a sustentabilidade tão necessária para você enfrentar essas batalhas. E sem querer aqui ser piegas, dá uma olhadinha para trás, você que está nos ouvindo, veja as suas batalhas, tanto a nível pessoal que você já passou, a nível profissional. Você tem ferramentas para conseguir superar esses novos tempos. E você comentou, né, a gente percebe também que às vezes tem muitos empresários que acabam levando em questão a cara da empresa, o mesmo estilo do pessoal dele, da mesma cara. Como você falou, olha para trás, vê na sua vida pessoal, às vezes, o que você, a mania que você tem, algum estilo de vida que você costuma trabalhar, às vezes isso pode afetar muito também na questão da empresa, né? Sim, esse olhar para trás não é com aquele olhar para trás com nostalgia, é ver tantos obstáculos que você já separou, mas também ver os seus pontos a melhorar, os pontos de melhoria que a gente fala. Eu não gosto de falar de pontos fracos, mas são pontos fracos, sim. Todos nós temos, que nós temos pontos a melhorar, sim, mas também são os pontos fortes. Olhando para trás, vendo e olhando para frente, porque o para trás já ficou para trás, o para frente eu tenho um cenário, mas fazendo as ações aqui no hoje você consegue exatamente fazer esse cenário mais forte para que as peças estejam ao seu favor. Tem um programa que eu gosto muito de assistir, eu acho que você deve conhecer, que é o Sócio. Sim, sim. Esse programa você vê a mentalidade, às vezes, de alguns empresários, e a hora que ele chega, ele tenta mudar totalmente, e você consegue ver os pontos, né, os pontos de cada empresa, o jeito que trabalhava, esses pontos fracos de questão de misturar financeiro com pessoal, às vezes briga na família, é sócio, marido e mulher, qualquer coisinha que acabou dando errado no casamento, acaba levando tudo isso daí
para a empresa, né? E esse programa é bem bacana, que a gente vê isso aí do passo a passo, a gente conhece cada detalhe assim das empresas. É um programa muito bom que eu acabo recomendando para o pessoal assistir e acompanhar também, que é o programa Sócio. E você citou esse programa, é muito interessante porque ele lida com 3 pontos chaves. Ele trabalha com processos, produtos e pessoas. É o PPP, né? Exatamente. Que ele comenta muito, né? E eu também aqui, você que está nos ouvindo, pela nossa experiência, não só a experiência teórica, mas principalmente a experiência prática, eu acredito que 90% de todos os problemas das empresas está exatamente em processos e na comunicação que envolve pessoas. Que acaba faltando e onde acaba dando algum buraquinho lá na empresa, onde acaba acontecendo, saindo um pouco fora aí do dia a dia e acaba levando a empresa, muitas acaba indo para falência também, né? Sem dúvida nenhuma. Então, quando você tem processo junto com pessoas, você tem resultados. E às vezes é com isso que um olhar externo pode ajudar, porque às vezes você está tão no dia a dia, você que está na sua vida pessoal, às vezes chega um amigo de fora, você está passando por um problema, uma dica que ele te dá, fala, nossa, mas era tão óbvio, mas quando você está... vendo. Exatamente, quando você está naquela energia, naquela... no dia a dia pesado, tudo você acaba não vendo o óbvio. E às vezes até oportunidades boas, por causa de você estar tão machucado, enfim, tudo, você acaba criando seus próprios obstáculos. E às vezes isso acaba refletindo para o cliente, né? Às vezes tá no dia a dia aquele estresse lá do proprietário, enfim, alguma coisa acontecendo, o cliente acaba vindo com alguma dificuldade, algum problema e acaba estourando para o lado do cliente, onde acaba perdendo essa questão de relação com o cliente. E cliente, querendo ou não, é o maior patrimônio aí da empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu poderia falar aqui num canal aberto, mas já que estamos entre amigos, o cliente sempre tem razão, quase nunca. Eu vou quebrar paradigma. Quase nunca o cliente tem razão, mas adianta entrar em conflito com ele e às vezes o empresário ele está tão atarefado com as coisas que acaba menosprezando, acaba estourando, como acaba você perdendo disse, no cliente, que a razão de existir qualquer empresa, quem está empreendendo fala, por que você quer empreender? Porque eu quero ter lucro. Lucro é consequência. A razão de existir de qualquer empresa é satisfazer uma necessidade, tanto declarada como oculta de um cliente. Aí sim você consegue ter o lucro se você atender essa necessidade. Então, como você bem disse, o cliente é o nosso maior patrimônio. E por isso que eu acho que às vezes muitas empresas acabam separando a questão de atendimento ao cliente, produção, financeiro, porque se você conseguir separar esses setores, uma pessoa responsável para isso, uma pessoa não precisa ser grupo grande, pode ser uma pessoa, você vai tomar conta do financeiro, você vai tomar conta do atendimento ao cliente. O que acontecer de errado ali atrás não vai estar descontando o cliente, porque quem toma conta de cliente é um outro setor ou uma outra pessoa. Isso eu acho que acaba mantendo mais uma relação amigável com o cliente, né? Sem dúvida nenhuma. Eu atendo tanto pequenas empresas como médias e grandes empresas, mas você disse um ponto, não é criar cargos, não é disso, é por responsabilidades. Então você pondo responsáveis, a coisa roda de uma maneira muito mais natural, prática, enfim, com maior produtividade e eficiência. E também aquela questão, não adianta você querer fazer tudo, porque tem muitos empresários que acabam querendo fazer tudo, né? Tipo, não dá aquela confiança para o funcionário, às vezes, né? Ele dá o cargo para o funcionário, mas não dá a responsabilidade. Qualquer coisinha ele quer entrar na frente, ele quer fazer do jeito dele, isso também acho que não é bacana, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que faz muito sentido para mim, eu acredito que faz sentido para muitos que estão nos ouvindo agora, é quem quer fazer tudo não faz nada. E aí tem sempre os extremos. Por isso que o logo da minha empresa, da DPL, é uma pirâmide, que é esse equilíbrio. Não adianta você querer centralizar tudo e também largar tudo. É um processo de delegação com autoridade. Delegar não é largar, é todo um processo que você tendo um consultor, uma ajuda externa, a coisa acontece e você tem uma vida muito mais feliz, uma qualidade de vida muito melhor que talvez você esteja tendo nesse momento. É porque aí você passou a responsabilidade, né? A partir daí ele vai ter o contato com o cliente ou o contato com algum outro
profissional da mesma área ali também, com certeza você vai conseguir dividir um pouco mais essa questão de responsabilidade e, com certeza, o resultado final. Sem dúvida, mas lembrando sempre, por isso que eu volto sempre nos ditos populares, não é que você vai passar e vai esquecer. Sim, tem aquele sim. dito que eu gosto muito, olho do dono, engorda o Com porco, certeza. é por aí. Então não é ir para o sucesso. Eu acho que nós estamos vivendo um período em todos os setores, todos os assuntos de extremos. E nenhum extremo é o ideal. Sempre não é ser o em cima do muro, nada disso da maneira pejorativa. É o equilíbrio. É o equilíbrio que faz o tempero ser gostoso, a vida caminhar, tanto a nível pessoal como profissional. Porque você está me ouvindo, eu falo muito de vida pessoal, profissional, porque esses mundos se misturam. Eu, quando fiz minha primeira formação, que foi a administração de empresas, falava que você tinha que ser um dentro da empresa e outro fora. Eu passei 4 anos procurando onde que desliga o botão dele. Esses mundos se Pior que é. misturam, mas tem que se misturar com equilíbrio. Com certeza. Bom, o papo maravilhoso, dá pra gente fazer 2, 3 programas falando sobre o assunto, mas eu quero falar pro pessoal, pro empresário, pro empreendedor que está em casa, para aquela pessoa que tem aquele sonho, ou a empresa, alguma dificuldade na empresa, se quiser procurar, como é que faz? Olha, eu vou deixar aqui, eu tenho 2 sites, eu tenho o da DPL, que é o Darcy com luca.com.br, mas eu gostaria que vocês centralizassem num site que até desse site vai para o outro, que é o treinamentoParaGuerreiros.com.br. treinamentoParaGuerreiros.com.br. Lá você vai entender um pouquinho da metodologia, o que nós podemos fazer e como nós podemos te ajudar com todas as soluções práticas, a nível acessível, porque a pessoa já pensa em custo. Não, você vai ver que tem muita coisa que você pode ter gratuitamente, enfim. Então, acesse lá treinamentoParaGuerreiros.com.br e o que eu puder ajudar para o seu crescimento pessoal ou profissional ou empresarial, conte conosco. E lembrando que isso pode ser tanto aqui quanto qualquer lugar do país ou do mundo, né? Porque online, se precisar de marcar uma videoconferência, faz também. Sim, hoje eu sou mentor de vários empresários. Amanhã, inclusive, tem uma de catalão, que a gente faz mentoria uma vez por semana via conferência. Hoje a tecnologia veio para aproximar as pessoas, então conte conosco, basta entrar no Treinamento para Guerreiros que a gente consegue te auxiliar de alguma forma. Bom, Darcy, e falando nesse mundo de empreendedorismo, nesse mundo de guerreiros, né? Para leitura, para o pessoal que está acompanhando a gente, tem algum livro que você recomenda, que você indica para quem está em casa? Olha, hoje tem uma literatura vasta, mas eu gostaria de indicar um livro que é um clássico, que os conceitos deles são mais atuais do que nunca, que é A Arte da Guerra, que inclusive foi o livro que eu baseei grande parte do TPG, do Treinamento para Guerreiros. Então vai a dica. Qual que é o livro? Repete mais uma vez para o pessoal decorar. A Arte da Guerra. Ó, tá a imagem do livro passando aí para você não esquecer. Esse é o livro que a gente recomenda, nosso amigo Darcy recomenda, né, com toda essa experiência que ele tem, para você que é empreendedor, para você que trabalha com gestão, ou para você que é um funcionário normal, né, que está na empresa, né, independente do setor, vale a pena, porque empreender eu acho que vem de cada um, de cada dia, né? E livro, é escritor também? Eu tive a oportunidade de participar de 2 publicações como coautor, um de network, empreendedorismo, que também está no nosso site, e outro do Coach Te Revela, quando ainda o coach não era muito falado lá atrás. Hoje em dia é muito Exatamente. seguido esse coach, e coach é um professor, é um mentor, né, enfim. Sem dúvida. E o meu último livro é o Dia a Dia do Empreendedor, são histórias aqui de vários empresários que eu acompanhei, enfim, tudo. Então eu recomendo também o Dia a Dia do Empreendedor, que eu tenho certeza que você vai ler esse livro, são capítulos, são histórias de empreendedores, mas também que vai te inspirar para você escrever o livro da sua vida. Bom, pessoal, então, dica não faltou. Bate-papo gostoso sobre esse assunto de empreendedorismo também não faltou. Mas se você tem alguma dica ainda, o site está aqui para você acessar. O telefone está aqui também, pode entrar, pode bater um papo. Vai ser um prazer, acho que você conversar com ele. Eu tive esse prazer de bater esse papo, foi muito bom. Eu recomendo você também ter essa experiência. Darcy, obrigado. Vamos se cumprimentar do novo modo da gente se cumprimentar aí. Obrigado por estar com a gente aqui nesse programa. Espero a gente poder abrir as portas e você vir mais vezes aqui para a gente poder fazer 1, 2 mais programas sobre esse assunto aí. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade e que você seja um vencedor nessas suas batalhas diárias. Muito obrigado, papo muito bacana. Pessoal, o programa Interage fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Quero falar mais uma vez para você também do nosso portal revistainterage.com.br. Acessa depois lá, essa entrevista vai estar lá, vai ter outras entrevistas bacanas lá também. Acessa para conferir e também compartilhar com os amigos aí essa entrevista bem bacana. Semana que vem tem mais programa Interage. Boa noite, tchau, tchau e até a próxima.